Meu nome é Fernanda e eu era uma pessoa muito emotiva. Quando criança, eu me lembro muito assim da minha mãe, prestando muita atenção somente no meu pai. Ela não viu a nossa infância, né? Tanto a minha quanto a dos meus irmãos. Até hoje ela comenta que ela não presenciou, não acompanhou, ela não lembra. Com 12 anos, os meus pais se separaram. E ali abriu um buraco, né? Abriu um grande buraco na minha vida, porque a minha mãe, que eu já não tinha tanto presente na minha infância, com a separação, eu diria que piorou. A minha mãe entrou numa depressão profunda, né? Ela chegava em casa e ela ficava somente no quarto. Então ela também não acompanhou essa minha fase de pré-adolescência, né? Com 13 anos de idade, eu comecei a namorar. Eu fui buscar essa figura paterna, né, num rapaz. Com 18 anos, né, depois de um relacionamento de 5 anos, nós nos casamos. Ali, com 18 anos, eu também já comecei a perceber a minha carência. Porque, apesar de estar casada, né, eu buscava, ainda assim, outros olhares, eu buscava outras coisas para me preencher, porque eu vivia pela emoção, né? Eu queria sentir as coisas. Então, eu buscava o sentimento. Em tudo que eu fazia era sentimento. E eu tive uma pessoa muito próxima, né, que começou a, de alguma forma, me cortejar, me olhar, e aquilo foi me chamando a atenção, né? Um homem mais velho, e foi aí que eu caí em tentação, acabei traindo o meu ex-marido. E esse foi o meu fundo de poço. Eu tinha um relacionamento de quase 15 anos. E quando eu me divorciei, eu senti que eu estava perdendo tudo. Porque eu tive muita vergonha do que eu causei. Eu sabia que o que eu tinha feito não era certo. Então eu carregava essa culpa e a perda de tudo que eu tinha conquistado durante esses 15 anos, né? Esse relacionamento que eu tinha, a família que eu criei, que eu construí, eu tinha perdido tudo. Então eu entrei numa depressão profunda, né? Eu fiquei muito angustiada por muito tempo e achava que eu bebendo, que eu fumando, eu ia conseguir também tirar um pouquinho disso, né? Me distrair um pouco. E foi o que eu fiz. Por um período de um ano, eu fui buscar nessas coisas, tentar buscar uma alegria, tentar buscar uma diversão. Bom, depois de um ano eu estava em uma festa, né? Estava numa balada e eu conheci o meu esposo. Nós começamos a sair, começamos a nos conhecer. Ele me pediu em namoro e depois do pedido de namoro, ele me convidou para conhecer a Igreja Universal. Ele que já conhecia, já tinha frequentado em um outro momento, a família dele também já fazia parte da igreja, então ele me fez esse convite para vir até aqui. Eu não pensei duas vezes, não olhei placa de igreja, falei, não, eu vou com ele sim. E foi ali que começou o nosso passo a passo, né? A gente começou, cheguei na igreja já nas reuniões de domingo, percebi a necessidade de fazer uma corrente de sexta-feira, então a gente começou a frequentar as reuniões de sextas-feiras também aqui na Igreja Universal. E depois disso, eu entendi que eu precisava também cuidar da minha vida sentimental. E a gente começou também a frequentar a terapia do amor nas quintas-feiras. A gente foi acrescentando dias, né? E a reunião de domingo, ela abria muito a minha mente em relação à leitura, ela me fazia buscar mais conhecimento da vida espiritual, ler muito mais a Bíblia. Então eu fugia daquela emoção que eu sempre busquei, né, em louvor, em canção, e comecei a focar na palavra. E depois de me batizar nas águas, eu fui buscar ler mais, né? E um dos livros que eu escolhi foi Nos Passos de Jesus. Esse livro ele me abriu a mente sobre o corpo, a alma e o espírito, porque eu não tinha conhecimento sobre essa divisão, né? Eu não entendia sobre a emoção, eu não entendia sobre o raciocínio. Então, abriu muito a minha mente como eu deveria fazer para me aproximar de Jesus. O meu maior sacrifício em relação a conquistar o Espírito Santo foi a perda do meu eu. Porque eu me considerava uma pessoa boa, o suficiente e não queria mudar. Eu tive que sacrificar isso. Eu parei de frequentar alguns lugares, eu parei de beber, eu parei de fumar. Ali foi aquele sacrifício, porque
eu gostava de estar com as pessoas, eu gostava de estar em bagunça, eu tinha essa necessidade dentro de mim tão grande de ser querida, de ser uma pessoa que gosta de estar sempre rodeada de gente. E quando eu comecei a conhecer no íntimo Jesus, eu consegui entender que era somente eu e ele. E ali foi algo que ele foi quebrando em mim, que eu não precisava de outras pessoas, que eu não precisava de amigos, que eu não precisava de estar rodeada de pessoas para sentir e saber qual que era o meu valor. E foi num domingo de manhã, eu comecei a entender o valor de uma alma. E algo em mim começou a queimar. Naquele momento, eu dobrei os meus joelhos e pedi para Deus que eu queria ser usada também para ajudar outras pessoas. Era isso que eu queria. E foi ali que eu recebi o Espírito Santo. Foi ali que eu tive realmente um encontro com Deus pela primeira vez. Então, lá atrás, todas as buscas que eu tive, tudo aquilo que eu achava que era emoção e tudo mais, ali eu tive a certeza, porque ali ele falou diretamente comigo. Eu ouvi o som da voz de Jesus, né? O Espírito Santo falando comigo. Ele me acolheu, assim, de uma forma que eu não sentia mais a necessidade ou a falta do meu pai físico, né? Porque eu sentia que eu estava preenchida já de todo esse amor, de todo o cuidado e proteção. Eu encontrei no Espírito Santo. Apesar de estar um pouco emocionada agora, eu não choro mais como eu chorava antes, buscava canções para me sentir mais leve, buscava louvores, buscava músicas internacionais para me sentir sensível a tudo isso. Hoje não, hoje eu sou mais forte, mais madura. Foi com o Espírito Santo que a gente conseguiu dar um passo também no meu relacionamento, porque a gente vinha os dois nessa busca. Nós nos casamos, então hoje eu casei com um homem de Deus. Nós servimos juntos no grupo socioeducativo, um grupo que faz um trabalho muito bonito com os abrigos, na Fundação Casa também. Então hoje eu e o meu esposo, nós servimos nesse grupo. E hoje eu vejo a importância de um casal estar firmado na rocha que é Jesus, porque faz toda a diferença, toda a diferença. Então toda aquela carência, toda aquela figura que eu buscava lá atrás, aquele meu passado, eu consegui eliminar tudo isso só com a presença de Deus dentro da minha vida. Quando eu olho para Ele, eu sei aonde eu tenho que andar, qual caminho. Então, o Espírito Santo ele representa para mim a direção, a luz que eu enxergo lá na frente. E eu falo, é ali que eu preciso olhar. E eu olho para essa luz e eu caminho até ela.